Oi, tudo bem? Sou Vai. Como que você está com nossa leitura e interpretação da Bíblia? Tá gostando? Tá ok? Lembre-se de curtir e compartilhar o vídeo para mais pessoas também poderem aprender junto com a gente a ler e a interpretar a Bíblia. Curta e compartilha e deixe seus comentários com seus pensamentos e reflexões. Vai ser ótimo para a gente também poder estar aprendendo. Bom, no episódio de hoje nós vamos terminar a leitura do livro de Josué. Nós iremos ler do capítulo 21 ao 24 e encerramos o livro de Josué. Mas antes, vamos iniciar o episódio de hoje com algumas reflexões dos capítulos anteriores. Livro de Josué, capítulo 16 ao 20. Esses capítulos eles falam bastante da distribuição de terra entre as tribos de Israel. E o que nós podemos ver? A quantidade de terra que as tribos recebem é muito mais do que o povo pensava. Mas antes teve que ter a conquista dessa terra, teve que ter batalhas para conquistar ela, teve que ter o merecimento. Teve o benefício de outras pessoas que foram beneficiados, assim como nós podemos ver da prostituta que ajudou os espias de Israel. Teve um grande aprendizado que foi aprender a escutar a voz de Deus e seguir as instruções que ele falava através de Josué, sem andar para a esquerda nem para a direita, seja reto, faça aquilo, faça isso, espere, espere, e por aí vai. E o que nós podemos ver? O objetivo era era entrar em uma terra que mana leite e mel. O que seria essa terra que mana leite e mel? Uma terra fértil, uma terra que produz tudo, né? Mas o que nós podemos ver pela história? Que Deus sempre dá a mais do que o povo espera, do que as pessoas esperam, para também que possa ser compartilhado com os outros. Não é à toa que Deus liberou recurso, poder na mão de Israel, porque foram beneficiando outras pessoas também da própria tribo e também de fora da tribo. Agora vamos trazer a história que é lida na Bíblia, de certo modo, para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. O que nós podemos ver? Que as promessas elas são as nossas ideias, os nossos desejos, as nossas vontades, mas nada cai do céu, né? Mas a partir do momento que nós pensamos em obter algo, nós queremos ter algo, é necessário um plano do que fazer, como fazer. Mas lembra daquela pergunta, como você escuta a voz de Deus? Através da sua consciência, através de meditação, através da respiração, desculpa, através da respiração, através das pessoas, enfim, vai de você. Isso faz com que a gente aprenda a seguir as instruções do que é para ser feito, ou seja, fazer o que é necessário ser feito. É necessário fazer isso? Faz isso. É necessário pagar a conta disso? Paga a conta disso. É necessário investir nisso? Invista nisso. É necessário esperar? Espere. E o que nós podemos ver? Que a partir do momento que nós desejamos alguma coisa, outras coisas vão vir junto. E as nossas ações, as nossas atitudes podem ou beneficiar ou prejudicar as outras pessoas. Foram no caso da parte do rapaz da tribo de Israel que escondeu os ouros lá e depois morreu pedrada, porque estava prejudicando a própria tribo. Então, são essas pequenos pontos na história que nós podemos trazer para o nosso dia a dia. De que você pode ter o que você deseja. Não vai cair do céu, você vai passar por batalhas e aprendizados, vai ter um processo para você chegar até onde você deseja. Você, no meio desse caminho, também vai ajudar a beneficiar outras pessoas, até você conquistar tudo e o principal, aprender a escutar a voz de Deus. Lembra que
que nós não somos um programa religioso, nós não somos um programa que fala de crença ou dogma ou nada do tipo. Mas nós temos uma crença fiel em Deus e ponto. Isso é indiscutível com nós aqui do programa. Tudo bem? E lembra, se você não acredita em Deus, faça a pergunta. A pergunta é a seguinte, olha no espelho ali, ó. Pergunta, me mostra, me faça acreditar. E a gente vai cuidar. Bom, espero que tenham gostado dessa reflexão. Vamos na leitura dos últimos capítulos. Vamos dar uma equipada aqui. E espero que vocês estejam gostando, porque está bem legal fazer essa leitura. Primeira vez que eu li, teve coisas que eu não entendi, que hoje eu já entendo de uma maneira muito mais clara. Vamos lá, respira. Livro de Josué, capítulo 21. As cidades da tribo de Levi. Então os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, sacerdote, e a Josué, filho de Nun, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram-se em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos desse cidade para habitar e os seus arrebaldos para os nossos animais, pelo que os filhos de Israel deram aos levitas a sua herança. Conforme ao dito do Senhor. Esta cidade e os seus arrebaldos, e saiu a sorte pelas famílias dos coatitas, e os filhos de Arão, o sacerdote, dentre os levitas, caíram por sorte da tribo de Judá, da tribo de Simeão, da tribo de Benjamim, 3 cidades, e aos outros filhos de Coate caíram por sorte das famílias da tribo de Efraim, e da tribo de Dan, e da meia tribo de Manassés, 10 cidades, e os filhos de Gerson caíram por sorte das famílias da tribo de Iscar, e da tribo de Aser, e da tribo de Naphtali, e da meia tribo de Manassés em Bassã, 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, a tribo de Ruben e a tribo de Gad, e da tribo de Zebulon, 12 cidades. E deram os filhos de Israel aos levitas essas cidades e aos seus arrebaldos, todos por sorte como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais as tribos dos filhos de Judá e a tribo dos filhos de Simeão essas cidades, que por ordem foram nomeadas para que fossem das filhas de Arão, das famílias dos coatitas e dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim lhe deram a cidade de Arba, do pai de Anak, esta é Hebron, no monte de Judá, e os seus arrabaldes em redor dela. Porém, o campo da cidade e as suas aldeias deram a Caleb, filho de Jofane, por sua possessão. Assim aos filhos de Arão, sacerdote, deram a cidade de refúgio do homicida, Hebron, e a seus arrabaldes, e a Libna, e aos seus arrabaldes, e a Ejatir, e aos seus arrabaldes, e Estemoa, e os seus arrabaldes, e a Edom, e aos seus arrabaldes, e Debir, e aos seus arrabaldes, e Aim, e os seus arrabaldes, e Jutá, e os seus arrabaldes, e Bet-Semes, e os seus arrabaldes, 9 cidades dessas duas tribos. E as tribos de Benjamim e Gibeão e os seus arrabaldes, Geba e os seus arrabaldes, Anatote e os seus arrabaldes, e Amon e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos filhos de Arão foram 13 cidades e seus arrabaldes, e as famílias dos filhos de Coate, Levita, que ficaram dos filhos de Coate, tiveram as cidades da sua sorte da tribo de Efraim, e deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida, e os seus arrabaldes, no monte de Efraim, e Gesser e os seus arrabaldes, e Aquibzaim e os seus arrabaldes, e Bet-Heron e os seus arrabaldes, 4 cidades. E a tribo de Dan, Eutec e os seus arrabaldes, Gibeton e os seus arrabaldes, Aijalon e os seus arrabaldes, Gaterion e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Taanac e os seus arrabaldes, e Gat-Rimon e os seus arrabaldes, 2 cidades. Todas as cidades para as famílias dos demais filhos de Coate foram 10 e os seus arrabaldes. E os filhos de Gerson das famílias dos levitas, Golã, da meia tribo de Manassés, cidade de refúgio do homicida, em Bassã e os seus arrabaldes, e Besterra e os seus arrabaldes, 2 cidades. E da tribo de Iscar, Quizion e os seus arrabaldes, Daberat e os seus arrabaldes, Jarmute e os seus arrabaldes, Enganim e os seus arrabaldes, 4 cidades. E das tribos de Aser, Bisel e os seus arrabaldes, Abdon e os seus arrabaldes, Eucate e os seus arrabaldes, e Reob e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Naphtali, Quedes, cidade de refúgio do homicida, em Galiléia e os seus arrabaldes, e Amote-Dor e os seus arrabaldes, e Cartã e os seus arrabaldes, 3 cidades.
Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos demais filhos de Merari e dos levitas foram dadas às tribos de Zebulon, Jocneão e os seus arrabaldes, Cartá e os seus arrabaldes, Dimna e os seus arrabaldes, Naalau e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Ruben, Beser e os seus arrabaldes, e Jaza e os seus arrabaldes, Quedemote e os seus arrabaldes, Mefaate e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Gade, Romate, cidade do refúgio, do homicida em Galiléia, do homicida em Gileade, e os seus arrabaldes, Maanaim e os seus arrabaldes, Esbom e os seus arrabaldes, Jazer e os seus arrabaldes, por todas 4 cidades. Todas essas cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, e foi a sua sorte 12 cidades. Todas as cidades dos levitas no meio da herança dos filhos de Israel foram 48 cidades e os seus arrabaldes. Estavam essas cidades, cada qual com seus arrabaldes em redor delas. Assim estavam todas as cidades. Desta sorte deu o Senhor de Israel toda a terra que jurara a seus pais e a possuíram e habitar nela. E o Senhor lhe deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara aos seus pais, e nenhum de todos seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Palavra alguma falhou, todas as boas palavras que o Senhor falara na casa de Israel, tudo se cumpriu. Olha só, vamos voltar aqui nessa parte, ó. Palavra alguma falhou, de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Ou seja, promessa de Deus não falha. Olha só, está na Bíblia, não sou eu que estou dizendo. Vamos lá. Capítulo 22. Josué abençoa e manda para suas casas 2,5 tribos. Então Josué chamou os Obionitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés e disse-lhes: Tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardaste, e a minha voz obedeceste em tudo quanto vos ordenei. Os vossos irmãos, por tanto tempo até o dia de hoje, não desamparastes. E se tivesse cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Agora o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhe tinha prometido. Voltai-vos, pois agora ide-vos a vossas tendas, a terra das vossas possessões, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis o Senhor vosso Deus, e andais em todos os seus caminhos, e guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele, e os sirvam com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e despediu e foram às suas tendas, porque Moisés dera a herança em Baçã, meia tribo de Manassés, porém a outra metade deu Josué entre seus irmãos, daquém do Jordão para o ocidente. E enviou Josué também às suas tendas e os abençoou, e falou-lhes dizendo: Voltai-vos às vossas tendas com vossas riquezas, e com muitíssimo gado, com prata, e com ouro, e com metal, e com ferro, e com muitíssimos vestidos, e com vossos irmãos repartir o desejo dos vossos e com vossos irmãos reparte o despojo dos vossos inimigos. Assim os filhos de Rubens e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e partiram dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, conforme dito do Senhor pelo ministério de Moisés. O altar do testemunho. E vindo eles ao limite do Jordão, que estão na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência, e ouviram os filhos de Israel dizer: Eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar na fronte da terra de Canaã, nos limites do Jordão, da banda dos filhos de Israel. Ouvindo isso, os filhos de Israel, juntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem contra eles em exército. E enviaram os filhos de Israel aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, para a tribo de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e 10 príncipes com ele, de cada casa paterna um príncipe, de toda a tribo de Israel, e cada um era cabeça da casa de seus pais, por milhares de Israel. E vindo eles aos filhos de Ruben
E aos filhos de Gade, meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram com ele, dizendo: Assim diz toda a congregação do Senhor, que transgressão é esta com que transgrediste contra Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando um altar para vós rebelardes contra o Senhor. Foi nós a iniquidade de Peor, e que ainda até hoje não estamos purificados. Ainda se houve castigo na congregação do Senhor? Depois que hoje abandonais o Senhor, será que, rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã se irará contra toda a congregação de Israel? Se é, porém, que toda a terra da vossa possessão é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor. Tornai possessão entre nós, mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-nos um altar, afora do altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera, transgressão no tocante ao anátema, e não veio a ira sobre a congregação de Israel? Assim que aquele homem não morreu, só sua iniquidade. Então responderam os filhos de Ruben, aos filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, e disseram às cabeças dos milhares de Israel: O Deus dos deuses, o Senhor, ele o sabe, e Israel mesmo saberá, se foi em rebeldia ou em transgressão contra o Senhor. Hoje não nos preserveis. Se nós edificamos altar para tornar de após o Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto e oferta de manjares, ou sobre ele fazer oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o requeira. E se antes o não fizermos em receio disto, dizendo: Amanhã vossos filhos virão a falar a nossos filhos, dizendo: Que tem de vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós, ó filhos de Ruben e filhos de Gade. Não tendes parte no Senhor, e assim bem podereis vossos filhos fazer desistir os nossos filhos de temer ao Senhor. Pelo que dissemos, façamos agora e nos edifiquemos um altar, não para o holocausto nem para o sacrifício, mas para que entre-nos em vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja em testemunho para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele, com o nosso holocausto e com o nosso sacrifício, com a nossa oferta pacífica, e para que vossos filhos não digam amanhã aos nossos filhos: Não tendes parte no Senhor. Pelo que dissemos, quando for que amanhã assim nos digam a nós e a nossas gerações, então diremos: Vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para o holocausto nem para sacrifício, porém para ser testemunha entre nós e vós. Nunca tal aconteça que nos rebelássemos contra o Senhor, o que hoje nós abandonássemos ao Senhor, edificando o altar para o holocausto, oferta de manjares ou sacrifício, fora do altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos milhares de Israel, que com eles estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben, e os filhos de Gade, e os filhos de Manassés, pareceu bem aos seus olhos, e disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade, e aos filhos de Manassés: Hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometeste transgressão contra o Senhor. Agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. E tornou-se Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os príncipes, com os filhos de Ruben e com os filhos de Gade, da terra de Gileade, na terra de Canaã, os filhos de Israel, e trouxeram-lhes as respostas. E apareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel. E os filhos de Israel louvaram a Deus, e não falaram mais de subir contra eles em exército para destruírem a terra que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gileade. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade puseram no altar o nome Ed, para que seja testemunho entre nós e o Senhor Deus. Entre nós, que o Senhor é Deus. Olha só, todo mundo quer obedecer o máximo de adiar. Só obedece porque muitas coisas aconteceram que Deus provou a sua soberania para o povo. Deus não precisa provar nada, mas falou assim, ó, faz isso, faz aquilo, só instruiu, só foi movendo as pecinhas. Não sou eu que digo, é a história da Bíblia. Faça analogia, interpretaçãozinha legal. Vamos lá, capítulo 13. Josué exorta o povo a observar a lei do Senhor.
E sucedeu que, muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e Josué já fosse velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, e aos seus anciões, aos seus cabeças, e aos seus juízes, e aos seus oficiais, e disse-lhes: Eu já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Vedes que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, essas nações que ficaram desde o Jordão, com toda a nação que tenho destruído, até o grande mar, para o pôr do sol. E o Senhor vosso Deus as impelirá de diante de vós, e as expelirá de diante de vós, e vós possuireis a terra, como o Senhor vosso Deus tem dito. Esforçai-vos, pois, muito para guardares e para fazeres tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis, nem para a direita e nem para a esquerda, para que não entreis estas nações que ainda ficaram conosco, e dos nomes dos seus deuses não façais menções, nem por eles façais jurar, nem os servis, nem a eles vos inclinareis, mas o Senhor vosso Deus vos chegareis, como fizestes até o dia de hoje, pois o Senhor expeliu de diante de vós grande e numerosas nações. Quanto a vós, ninguém ficou em pé diante de vós, até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois é o mesmo Senhor vosso Deus o que peleja por vós, como já vos tem dito. Portanto, guardei muito as vossas almas, para amardes ao Senhor vosso Deus, porque se de alguma maneira vos apartardes e vos achegardes ao resto dessas nações, que ainda ficou convosco, e com elas vos apartardes, e vós a elas entrardes, e é lá vós, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará mais a expelir essas nações de diante de vós, mas vós serão por laço e rede, e açoite as vossas ilhargas, e espinha as vossos olhos, até que pareceis desta boa terra que vos deu o Senhor, até que pereçais dessa boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. E eis aqui, eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vos sabeis com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de toda a boa palavra, que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todos vós sobreviveram, nem delas caiu uma só palavra. E será que, assim como sobre vós vieram todas essas boas coisas, que o Senhor vosso Deus vos disse, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Quando traspassardes o concerto do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes e servirdes a outros deuses, e a eles vos inclinardes, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis sobre a terra que Deus vos deu. Ou seja, se Deus dá, Deus tira. Então seja obediente. É bem dizer, ele falou isso na lata. Está instruindo o povo, né? Vamos lá. Capítulo 24. Josué traz na memória do povo tudo o que Deus tinha feito por eles. Depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciões de Israel e seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais. E eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor de Israel, da além do rio, antigamente habitaram vossos pais. Terá pai de Abraão e pai de Noé, e serviram outros deuses. Eu, porém, tomei o vosso pai, Abraão, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e dei-lhe a Isaque. E a Isaque dei a Jacó e a Esaú. E a Esaú dei a montanha de Seir para possuir. Porém, Jacó, seu filho, desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri ao Egito como fiz no meio dele. E depois vos tirei de lá. E tirara eu vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram vossos pais com carros e cavalos até o mar vermelho, e clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitaste no deserto muitos dias, então eu vos trouxe a terra dos amorreus que habitavam além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os dei às vossas mãos, e possuístes as suas terras, e os destruiu diante de vós. Levantou-se também Balaque,
filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel. Enviou e chamou a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoastes. Porém eu não quis ouvir a Balaão, pelo que, abençoando-vos, ele vos abençoou, e livrei-os da sua mão. E passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus e os perizeus, e os cananeus e os heteus, e os girgarceus e os aveus e os jebuseus, porém os deis na vossa mão. E enviei vespões diante de vós, que os expeliram de diante de vós, como a ambos os reis amorreus, não com a tua espada, nem com o teu arco. Eu vos dei a terra em que não trabalhaste, e cidade que não edificaste, e habiteis nela, e comeis das vinhas e das oliveiras que não plantastes. Josué faz de novo o concerto com o povo. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade, com verdade, e deitai fora os deuses a quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem servais vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor, para que servimos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos faz subir, e nós e os nossos pais da terra do Egito, da casa de servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos até entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós e toda esta gente, até os amorreus, morador da terra. Também nos serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porque é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará as vossas transgressões nem os vossos pecados. Se deixardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vós fazer bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: Sois testemunho contra vós mesmo, de que vós escolheste ao Senhor para servir, e disseram: Somos testemunhas. E deitai, pois agora fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Inclinais o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo a Josué: Serviremos ao Senhor nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué o concerto daquele dia com o povo, e lhe pôs por estatuto e direito em Sequim, a pedra do testemunho. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra, e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: Eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, e também será testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herdade. A morte de Josué e de Eleazar. E depois dessas coisas sucedeu que Josué, filho de Nun, o servo do Senhor, faleceu, sendo na idade de 110 anos, e sepultaram no termo da sua herdade, em Timnat-Sera, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciões que ainda viveram muito depois de Josué, e sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Também enterraram em Siquém os ossos de Josué, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, naquela parte do campo que Josué comprara aos filhos de Amor, pois de Siquém por 100 peças de prata, porquanto foram herança para os filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no outeiro de Finéias, seu filho, que lhe fora dado na montanha de Efraim. Bom, chegamos ao final do livro de Josué. Muito interessante a história, muito reflexiva.
Próximo episódio iniciaremos o livro de Juízes. Mais um livro para conta. Eu agradeço a sua audiência e até uma próxima.